Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Um dos capítulos, na verdade, a gente se depara com um centurião chamado Cornélio e que tá lá em Atos 10. E ali aconteceram algumas coisas que me chamaram a atenção e eu queria passar pra vocês, que às vezes talvez vocês não saibam, e eu achei muito interessante saber disso. Cornélio era um centurião e ele era temente a Deus. Ele dava esmola aos pobres, então ele não era uma pessoa apegada a bens materiais, ele fazia caridade, né? Ele tinha bondade no coração e ele orava continuamente a Deus. Ele e a sua família. E ele e a sua família eram muito bem vistos aos olhos dos judeus, porém, eles não eram judeus, eles eram romanos. E aqui no Atos 10 é onde Deus vai começar a trabalhar no coração de Pedro. Ele deixa um pouco de lado que ele vem falando da transformação de Saulo em Paulo, né? Mas esse capítulo em específico deixa um pouco de falar de Paulo para falar de Pedro, voltar a falar de Pedro. E Pedro tem aquela coisa dentro de si que na época eles tinham, que a palavra de Deus era só para os judeus. E a palavra de Deus era para todos. Deus se sacrificou por nós todos, para salvar a todos, né? Para que sua palavra, seu evangelho, fosse proclamado a todos os povos, todas as nações. Mas na época isso ainda era novo, tanto para os apóstolos quanto para os discípulos. E então Deus ainda estava tratando no coração deles a respeito disso, que a sua palavra não era só para ficar com os judeus, não era para ficar só em Jerusalém, era para ser espalhada para todos os povos. E nesse contexto todo aparece esse centurião, que é Cornélio, meio que eu quero dizer com boas obras. Ele tinha boas obras, ele fazia o que é reto ao coração de Deus, né? Ser justo, ser temente a Deus, orar, ter uma vida contínua, né, com Deus. Ele tinha tudo isso, mas porém ele não tinha salvação. Aí você me fala, mas por que ele não tinha salvação? Se ele é uma pessoa boa, a gente geralmente tem esses questionamentos. Mas fulano é uma pessoa muito melhor do que a pessoa que está na igreja, com certeza vai para o céu. Não, depende do coração. Você tem que ser bom e o seu coração tem que reconhecer que Deus é o seu único e suficiente Salvador. Se você não reconhece que Jesus se sacrificou por você, que Jesus venceu a morte para que você hoje tivesse vida, se você não reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, então você não tem salvação, apesar das suas boas obras. E aí temos outro versículo lá na frente em Efésios que fala, Efésios 2:8, que eu vou ler aqui, que porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, ou seja, nós somos salvos pela nossa fé no sacrifício de Jesus por nós e pela graça e misericórdia de Deus. Nós não somos salvos pelas boas obras que a gente faz, porque se fosse assim seria uma barganha. Se a gente fosse salvo só porque somos bons, fazemos coisas boas, então seria uma barganha. O céu seria uma troca, né? Eu sou bom, então eu mereço o céu. E não é exatamente assim. O céu não é um merecimento, nós não merecemos, ninguém merece. O céu é uma graça, assim, Deus nos deu por graça e misericórdia. Ele viu em nós algo que ele quis compartilhar, o céu conosco, é isso. Mas voltando aqui ao centurião, apesar dele ainda não ter a salvação, ele era um homem bom, e o próprio Deus vê as boas obras dele e quer levar a salvação até a casa dele. Então o que ele faz? Ele dá uma visão de um anjo
ao centurião e ao mesmo tempo, neste mesmo dia, ele dá uma visão a Pedro e Deus diz a Pedro que alguns homens gentios vão até a casa dele para buscar ele, que não é para ele contestar, que é para ele ir. E ele dá a visão para o centurião de que existe um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro, que tem algumas coisas para falar a ele. Então, depois dessa visão, o centurião chama alguns homens para que vá atrás de Pedro e Pedro vai até a casa dele. Porém, nas leis da época, os judeus não poderiam entrar em casas de gentios, de estrangeiros, né? E então Pedro diz que ele estava ali contra a lei, mas que ele tinha certeza que era da vontade de Deus, porque Deus tinha falado tanto com um quanto com o outro. Então foi ali que Deus foi trabalhando no coração de Pedro para mostrar para Pedro que a salvação era para todos e que o evangelho era para todos. Então Pedro prega ali para várias pessoas, porque o centurião ficou tão empolgado de saber mais da palavra. Ele tinha realmente o desejo no coração, ele não era só uma pessoa boa, ele tinha o desejo de conhecer o evangelho, ele tinha o desejo de realmente conhecer a Deus e se converter. Ele tinha esse desejo no coração. Deus, sabendo desse desejo, manda Pedro até a casa dele, e o centurião estava tão empolgado que ele chama várias pessoas. Ele fala, não, eu não quero a salvação só pra mim. Tem gente que é egoísta, né? Não, é tudo pra mim, é só pra mim. Meu ministério é pra mim. Não, não é. É pra você e pros outros. Então a sua salvação dentro da sua casa é só o começo para que você seja ponto de referência para os outros que estão à sua volta, sabe? Para aqueles que convivem com você. E ele faz exatamente isso, chama a família, chama amigos, enche a casa dele de gente para que Pedro pregasse o evangelho, pregasse a palavra de Deus para eles. E ali no finalzinho da palavra, eles são todos convertidos, né? Grande é o mover de Deus ali, e todos são cheios do Espírito Santo. Há uma grande conversão em massa, assim. E é muito bonita essa palavra. E é o que nos faz refletir, né? Que não que as suas boas obras vão passar despercebido, não. Com certeza você deve ser uma pessoa boa, é o mínimo, sabe assim? Então o mínimo que se espera é que você seja um ser humano bom, é que você pratique a bondade, é que você tenha temor a Deus, é que você tenha um relacionamento com Ele. Mas ter boas obras não quer dizer ter um relacionamento com Deus. E Deus quer um relacionamento conosco. Então é isso. Você pode continuar. A partir do momento que você tem uma conversão, que o Espírito Santo desce até você, que você tem a verdadeira salvação, as tuas obras que já eram boas ficarão ainda maiores, entendeu? Então Deus quer expandir isso. Deus quer encher o seu coração ao ponto dele transbordar e atingir outras pessoas. E é isso. Então coloca isso no seu coração, que não são as obras que vão te salvar, não é porque você é uma pessoa boa que o céu está garantido, que a salvação está garantida, não. Mas elas também não são desprezadas por Deus. As suas obras, com certeza, terão um peso na hora do último momento de vida nosso. Com certeza ela terá um peso de você ser uma pessoa boa ou não. Mas a questão de ser bom, a partir do momento que você se converte, não tem como você ter o Espírito Santo e você praticar obras más. Então assim, a partir do momento que você é convertido, que você é cheio, as tuas obras automaticamente são boas, independente daquilo que você fez antes. E é isso, gente. Uma palavra rapidinha entre aspas. Eu não consigo falar pouco, desculpa, os vídeos estão ficando um pouco grandes,
Mas é que eu me empolgo falando e aí eu vou começando a lembrar de outras coisas e acaba ficando um pouco grande. Desculpa, eu tô realmente tentando fazer os vídeos menores, mas eu não consigo falar pouco. E eu espero que todos fiquem com Deus, se cuidem, não deixem de se cuidar. Guarda essa palavra no coração e se vocês gostaram, se tem alguém, você ou alguém da sua casa que precisa ouvir essa mensagem, manda esse vídeo pra ela, compartilha esse vídeo, curte se você gostar e um grande beijo, fica todos com Deus. Até o próximo vídeo.